Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, qualquer coisa aí, turma de Direito do Trabalho 1. Fui arrastar o tripé aqui, que é minha cadeira e 3 livros. Então, pessoal, Direito do Trabalho 1, aula 21, né? Vamos começar um plano novo hoje, plano 8. E desse plano a gente vai tratar sobre férias e sobre 13º salário, certo? Então a gente começa falando tudo sobre férias e tal, tá disciplinado na CLT, Constituição Federal, OIT e tal, e termina o plano falando sobre 13º salário, tá? E encerrou o assunto, tá? Ementa de trabalho 1. Se der, eu ainda vou continuar com outro assuntozinho e tal, mas eu acredito que por hora é o que a gente tem. Então, aula 21, 22 e eu acho que a 23 a gente vai falar sobre esse assunto aí, esse planozinho que trata das férias. Primeiro, então vamos começar. Férias, né? O que é que vem a ser as férias? As férias estão disciplinadas pela CLT, tá? Mas é um direito social garantido ao empregado pela própria Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, ele fala que as férias devem ser concedidas, né, ao empregado por um período de 1 ano, com a remuneração, tá? E um adicional de 1/3, tá? Ou seja, de 1/3 dessa remuneração. Então, o empregado tem direito, após cumprido um período de 1 ano, segundo a Constituição Federal, tem direito ao gozo de um período de férias, inferior a 30 dias, com o gozo de um período de um ano, depois de um período de 1 ano, com a remuneração equivalente. Ou seja, ele para de trabalhar, mas recebe essa remuneração equivalente, tá? Acrescida de 1/3 constitucional. Tá? Acrescida de 1/3 constitucional, o legislador ele acresceu esse 1/3 constitucional justamente para naquele momento que o empregado estiver precisando, né, financeiramente, estiver precisando e tal, ele for acolhido, ou seja, tiver uma remuneração a mais para ele usufruir aí no momento de férias e tal, gastar um pouquinho a mais. Então vamos lá. As férias, gente, nada mais são, ou seja, como definição, é um exemplo de paralisação do trabalho. Ou seja, as férias elas têm essa finalidade maior de paralisar um pouco mais o trabalho para desconectar o trabalhador ali daquela atividade rotineira, ou seja, para que ele relaxe, para que ele descanse e volte, né, depois retorne, né, com maior produtividade e tal, não sei o que. Então, é justamente para desconectar um período de descanso maior, né, do que a gente já viu os períodos de descanso anteriores, interrupção, intervalo intrajornada, intervalo inter, repouso semanal remunerado, e a gente tem férias, que também tem como finalidade social, como finalidade do contrato social, que é o contrato de trabalho, dar esse descanso um pouco maior aí para o empregado. Então o empregado vai estar em casa no gozo do período de férias, teoricamente, né? Até porque o artigo 138 diz que ele não pode trabalhar ou prestar serviço para outro empregador, salvo se tiver um contrato já previamente agendado. Então, é um período que ele deverá ficar em casa, ou seja, o empregado deve ficar em casa descansando, mas recebe, tá? Mas recebe, ou seja, despreocupado, e recebe 1/3 a mais, segundo a Constituição Federal. Então, as férias elas têm essa finalidade social, né? Elas representam como definição, elas representam essa paralisação da prestação de serviço, né? Como forma de dar ao empregado uma desconexão do seu contrato de trabalho maior, né? Uma desconexão do seu contrato de trabalho maior para que ele recupere suas energias, né? Recupere sua energia física, mental, psicológica, dali tá naquela correria, naquela cobrança e tal, inclusive com várias e várias horas de prestação de serviço. Então aí vem as férias, que é para justamente dizer ao empregado, vá descansar agora, né? Vá descansar agora, tal, não sei o que, relaxa a cabeça, depois você volta melhor, certo? Então é essa a finalidade das férias, é essa a finalidade do Instituto Férias, e é essa a definição, né? As férias como o quê? Como um período de descanso maior, né, uma paralisação do contrato de trabalho, representando um período de descanso maior, uma desconexão maior do contrato de trabalho, para a higienização mental do empregado, higienização física,
certo? E é por isso que o assunto férias, eles representam uma matéria de ordem pública, porque eles fazem parte, né, da saúde e segurança do trabalhador, né? Às vezes o trabalhador que está ali sem tirar férias e tal, está sobrecarregado, está cansado, estressado, ele está mais passível de sofrer um acidente de trabalho do que o outro, né, que está regularmente tirando seus períodos de férias e tal, aí como diz a lei. Tá? Então, seria essa a definição aí de férias. Natureza jurídica. O que vem a ser qual seria a natureza jurídica dessas férias? Então, gente, a despeito das paralisações que a gente tem no contrato de trabalho, a gente tem duas espécies dela. Tá? Assunto lá do direito do trabalho é 2. Mas o contrato de trabalho ele pode sofrer duas paralisações. A primeira delas é chamada interrupção do contrato de trabalho. Tá? E a segunda, suspensão do contrato de trabalho. Na interrupção do contrato de trabalho, a gente tem uma paralisação parcial das obrigações trabalhistas. Tá? Na interrupção do contrato de trabalho, a gente vai ter uma paralisação parcial das obrigações trabalhistas. E na suspensão do contrato de trabalho, a gente tem uma paralisação total das obrigações trabalhistas. Interrupção. Por que é parcial? Porque durante os períodos de interrupção do contrato de trabalho, o empregado não presta serviço, porém tem garantido o seu salário. Tá? Durante os períodos de interrupção do contrato, o empregado tem suspensa a sua obrigação de prestar o serviço, mas tem garantido a percepção do salário, a percepção de sua remuneração. Exemplos, a gente vai ter aí o repouso semanal remunerado, né? O repouso semanal remunerado, as licenças justificadas, faltas justificadas, né? A ida do empregado para doar sangue, né? Aquela coisa quando a licença paternidade, licença maternidade. Então, são períodos de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o empregado ele vai deixar de prestar o serviço, mas vai receber. Já a suspensão do contrato de trabalho, como paralisação total, ela seria o quê? Suspensão do contrato de trabalho como paralisação total são aqueles casos em que o empregado nem vai trabalhar e nem recebe do empregador. Tá? Então é a paralisação total das obrigações trabalhistas, a suspensão. Visto isso, tá? Visto isso que é um assunto de direito ao trabalho 2, mas só para vocês entenderem a natureza jurídica das férias, as férias seriam o quê? Paralisação total ou parcial? Perfeito. Interrupção do contrato de trabalho. Então a natureza jurídica das férias, gente, é de uma interrupção do contrato de trabalho, tá? A natureza jurídica é de uma interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o empregado ele vai descansar, né? Ele vai deixar de prestar serviços durante aquele período de férias, deixa de prestar os serviços durante aquele período de férias, mas tem garantida a sua remuneração, acrescida de 1/3 constitucional. Acrescida de 1/3 constitucional. Então, tem-se que a natureza jurídica das férias é de interrupção do contrato de trabalho. Tá? As férias representam uma interrupção do contrato de trabalho. Além de que ser um dever legal e social do empregador, ou seja, o empregador tem essa obrigação, tá? É um dever legal e social que o empregador tem, ou seja, o de conceder as férias, tá? O de conceder as férias é um dever do empregador, beleza? Para frente. Quem é que fundamenta a natureza jurídica? Não esqueci, acabei de tá falando para vocês ali que diz que é uma interrupção do contrato, mas o artigo 130, parágrafo 2º da CLT, ele diz o seguinte, ó, o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço, ou seja, corrobora a tese de que a natureza jurídica das férias é uma interrupção, porque se ele diz que o período de férias, né, o período de férias vai ser computado para todo efeito como tempo de serviço, quer dizer o quê? Quer dizer que aquele tempo em que ele está sem trabalhar, mas recebendo, vai ser computado, né, para efeito de FGTS, contribuição previdenciária, contagem no seu tempo de serviço, na sua carteira de trabalho. Certo? Então, por quê? Porque representa uma interrupção. Por quê? Porque o empregador continua com as suas obrigações. Tá? O empregador continua com suas obrigações. Então, o período de férias ele vai ser computado como tempo de serviço. Interrupção do contrato de trabalho. Tá? Quando tem a suspensão, não há computação do tempo de serviço. Para frente. Segundo a CLT, o que são as férias? Né? Segundo a CLT, ou seja, quem disciplina. O artigo 129 da CLT, ele diz que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração,
corroborando mais uma vez a tese de que a natureza jurídica é o quê? É de interrupção. Olha, ele está dizendo, olha, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo de sua remuneração. Então, ele pode gozar as férias, ou seja, ele pode parar de trabalhar, pois ele vai receber a sua remuneração acrescida de um terço constitucional. Entretanto, a despeito do direito de férias, ou do direito de ter férias anuais, né? As férias são anuais, a gente tem que conhecer dois períodozinhos aí agora, né? Que são períodos que representam a aquisição do direito de férias e o direito ao gozo das próprias férias, ou seja, ao descanso das férias. A aquisição do período de férias é conhecida como período aquisitivo. Tá? A aquisição do direito de férias é conhecida como período aquisitivo. E o descanso das férias, ou seja, o gozo mesmo das férias, né, vai ser conhecido como período concessivo. Tá? Aquisição das férias, período aquisitivo. E o gozo ou descanso do direito das férias, período concessivo. Período aquisitivo. Fundamento para tal. Artigo 130 da CLT. Ele diz o seguinte, que após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. Então, o período de 12 meses de vigência, a partir da vigência do contrato de trabalho, representam o aquisitivo. O período de 12 meses representa o período aquisitivo, ou seja, o empregado tem que trabalhar 12 meses para ter direito ao seu primeiro período de férias, salvo no caso de férias coletivas e tal, que não vem ao caso agora. Mas ele tem que trabalhar, ou seja, eu comecei a trabalhar hoje, hoje 27 de maio de 2020, eu vou ter que trabalhar até 27 de maio de 2021 para ter direito ao meu primeiro período de férias. Então, esse período que eu fiquei de 27 de maio de 2020 a 27 de maio de 2021, a gente vai chamar de período aquisitivo, certo? Esse período que eu fiquei de 27 de maio de 2020 a 27 de maio de 2021, a gente vai chamar de período aquisitivo. Meu contrato de trabalho começou hoje, tá? Então, a gente vai chamar de período aquisitivo, ok? Então, o empregado tem que preencher esse requisito de trabalhar pelo menos esses 12 meses. Para quê? De trabalhar o período aquisitivo para ter direito às férias, ou seja, para entrar no período concessivo, tá? Para entrar no período concessivo. E como é que seria o período concessivo? O período concessivo está disciplinado no artigo 134 da CLT, e que diz o seguinte, que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes a que o empregado tiver adquirido o direito. Traduzindo, as férias vão ser concedidas por ato do empregador no período, ou seja, no prazo de 12 meses após o direito adquirido pelo empregado ao gozo de férias. Traduzindo em miúdos, o período concessivo, gente, vai ser o próximo ano. Então, o primeiro ano é para aquisição. E eu vou ter aí um ano para tirar as férias. Depois da aquisição, eu tenho mais um ano para tirar as férias. E quem é que vai dizer? É o empregador, que é por ato dele, desde que seja dentro desse ano. Então, eu comecei a trabalhar hoje, 27 de maio de 2022, até 27 de maio de 2021 é o meu período aquisitivo. Meu período concessivo, ou seja, a partir de quando eu posso tirar as férias? 28 de maio de 2021 a 28 de maio de 2022. Então, desse ano, ou seja, de 27 de maio de 2021 a 27 de maio de 2022, a gente vai chamar de período concessivo, tá? A gente vai chamar de período concessivo. Então, durante esses outros 12 meses, o empregador
vai me conceder as férias. Esses outros próximos 12 meses é o período que o empregador vai me conceder as férias. Então eu tenho que trabalhar um ano, depois desse ano, aí eu tenho que aguardar mais 12 meses para o empregador me conceder as férias. Tiago, ele pode lhe conceder as férias só faltando 30 dias para terminar? Pode. Ele só não pode passar dos 12 meses. Porque se ele passa dos 12 meses, a gente vai chegar lá, vou explicar mais adiante, mas ele vai ter uma penalização. Ele vai ter uma penalização. Ele vai pagar em dobro as férias. Mesmo que você goze depois de 12 meses. Mas, voltando para cá, período aquisitivo é o ano, período concessivo é o ano seguinte. Lembrando que, de 27 de maio de 2021 a 27 de maio de 2022, eu posso gozar as férias em qualquer mês. O empregador é quem vai escolher. Empregador, não confundam. Não é empregado. Empregador é quem vai escolher. Certo? Só que esse período, ele já representa o meu segundo período aquisitivo. É o meu primeiro concessivo, mas é o segundo. Por quê? Porque se eu trabalho esse ano todo, mesmo gozando das férias, que as férias computam o tempo de serviço, se eu trabalho esse ano todo, eu já tenho direito a mais um período de férias. Em 27 de maio de 2022, eu já tenho direito a mais um período. Ou seja, eu já vou ter mais direito a mais um ano de período concessivo. Claro, eu posso sair da empresa e aí eu recebo as férias proporcionais. Então, aquisitivo, 12 meses. Concessivo, os 12 meses seguintes. Tá? Aquisitivo, 12 meses, a partir da vigência do contrato. Comecei a trabalhar hoje, conta 12 meses. Findo, aí eu tenho 12 meses de concessivo, ou seja, o empregador tem mais 12 meses para me conceder as férias. O empregador vai ter mais 12 meses aí para me conceder as férias. Certo? E lembrando que esse concessivo representa outro período aquisitivo. E daí sempre vai. E daí por diante. Né? E daí por diante. O terceiro ano do contrato, ele já é o segundo concessivo. Né? O terceiro ano do contrato já é o segundo concessivo. E já é o terceiro aquisitivo. Quarto ano do contrato. E assim por diante. É só vocês colocarem para entender numa tabela, né? Colocarem numa tabela 5 anos. E aí vão definir o primeiro ano aquisitivo, segundo ano concessivo, mas é o segundo ano concessivo, é o primeiro concessivo e é o segundo aquisitivo. Terceiro ano é o terceiro aquisitivo e é o segundo concessivo e assim por diante. Certo? E assim por diante. E aí vocês vão separar período aquisitivo do período concessivo. Lembrando que o prazo de prescrição para cobrança das férias, né? Ou seja, eu tenho 5 anos para cobrar minhas férias. Esse prazo só vai começar desde quando o meu direito seja violado. Ou seja, o prazo de prescrição para cobrança das férias, ele só vai começar após o período concessivo e não aquisitivo. O período aquisitivo, gente, ele vai servir, recapitulando, e vamos lá, vamos seguindo adiante. O período aquisitivo, ele vai servir de base para o período concessivo. E vai servir de base com relação a tudo, inclusive com relação à remuneração. A remuneração é do período, claro, que eu estiver gozando lá, vai ser aquela. Mas em relação a minhas horas extras e tal, ou seja, aquilo que faz parte adicionais, eu vou pegar a média do que eu recebi no aquisitivo. E aí eu vou somar e vou juntar lá na minha remuneração do concessivo. Vou fazer a média e vou juntar o meu salário da época do concessivo. Tá? Então, eu saí de férias ele tem um ano, de 27 de maio de 2021, eu saí de férias em dezembro de 2021. Meu salário de dezembro de 2021 vai ser o salário que comporá a minha remuneração de férias. Entretanto, a média do que eu fiz, hora extra, adicionais e tal, vai ser a do meu período aquisitivo de 2021. Né? 2021, até 27 de maio de 2020 a 27 de maio de 2021. Aí eu pego essa média para juntar com o meu salário lá da época concessiva. Vou explicar daqui a pouquinho de novo, isso aí. Ou na próxima aula. Mas vamos adiante. Qual é o prazo de duração dessas férias? Qual é o prazo de duração dessas férias? Vamos lá. Gente, o prazo de duração das férias, ele vai seguir uma proporção estabelecida no artigo 130, incisos 1 a 4 da CLT. Tá? Uma proporção disposta no artigo 130, inciso 1 a 4 da CLT. Por que, Tiago? Veja bem.
É porque é o seguinte, a CLT, ela concede as férias, né, segundo a CLT, a concessão das férias estaria vinculada ao número de faltas que o empregado tem para com o empregador. Tá? Ao número de faltas que o empregado tem. Então a gente vai ter uma tabelinha ali, sendo que o empregado pode ter no máximo 30 dias e no mínimo 12 dias de férias. Ele só não pode deixar de ter férias por causa de falta. É o que diz o parágrafo 1º do mesmo artigo. Não pode descontar direto as faltas das férias, certo? Não pode, não, é proibido. Agora a gente faz uma soma, tá? E essa tabelinha diz o seguinte, é a última da aula de hoje, vou ficar nessa tabelinha, depois a gente volta com o assunto férias. Então, diz o seguinte, que o empregado tem 30 dias de férias quando ele não tiver mais do que 5 faltas injustificadas. Então, se ele tiver até 5 faltas injustificadas, sem justificativas, tá? É falta mesmo, é aquela falta injustificada. Então, se ele tiver até 5 faltas injustificadas, ele tem direito aos 30 dias completos. Agora, se ele tiver de 6 faltas a 14, se ele tiver de 6 faltas a 14 injustificadas, aí ele só tem direito a 24 dias. Certo? Aí ele vai ter direito a 24 dias. Se ele tiver de 15 faltas até 23, de 15 a 23, aí ele só tem 18 dias de férias. De 15 a 23 faltas, aí ele só vai ter 18 dias de férias. E se ele tiver de 24 a 32 dias de faltas, olha, lembre que são faltas injustificadas, são faltas que não têm justificativa por parte do empregado. O empregado não tem escapatória. Então, se ele tiver de 24 a 32 dias, aí ele perde o direito de férias. Ou aí ele, de 24 a 32, tem 12 dias de férias. Tá? 12 dias. Então, é 12, 18, 24 e 36. 12, 18, 24 e 36. Desculpe, e 30. Já seguimos a ordem. 12, 18, 24 e 30. 30 até 5 dias de falta. 24, de 6 a 14. 18, de 15 a 23. E 12 dias se ele tiver de 24 a 32 faltas injustificadas. Tá, Tiago, e se ele tiver mais de 32 faltas injustificadas, aí ele perde o direito de férias. Isso, gente, é no período aquisitivo. Lembre-se disso. Isso é no período aquisitivo, não é no concessivo, não. Isso vai ser no período aquisitivo, período que ele tende a adquirir o direito de férias. Bom, um período aquisitivo, não é concessivo. Tá? É no período que, ou seja, de 5 até no período, essa contagem, essa tabelinha lá do 130 no período aquisitivo. Teve mais de 32 faltas, perdeu o direito de férias. Certo? Essa é uma das formas também de perder o direito de férias. E falando de perder, né, o direito de férias, a gente já vai começar a próxima aula falando sobre que modalidades, se existe a hipótese realmente do empregado não ter direito a férias naquele período concessivo. Tá? Eu vou começar a falar do 133 e tal, e é bem mais interessante. A gente vai deixar mais prática essa aula. Eu tenho que falar sobre a legislação porque é ela que disciplina. Beleza, gente? Abraço e até a próxima.